Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte, internauta, boa tarde, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos, ao vivo na internet. Você nos assiste também pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Eu apresento os nossos convidados de hoje, dessa edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, o coronel Ernesto Puglia Neto. Ele é secretário executivo da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar, o Defenda PM. Bem-vindo, coronel. Bom dia, Mauro, obrigado pela sua oportunidade, bom dia a todos da mesa, bom dia àqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem através das mídias sociais. Também aqui à esquerda, o Major Marcelo Henrique Silva, subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, 2º BPMM. Seja bem-vindo, Major. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os espectadores. Estamos à disposição aqui na nosso batalhão, ali na Zona Leste, Vila Esperança e administrações. Também com a gente neste programa Gente que Fala de hoje, o 1º-tenente Euler Felipe Ribeiro de Souza, também do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Tenente, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos os ouvintes, né? 1º-tenente Euler, do 2º Batalhão, estamos aqui, no dia de hoje, aqui para tratar sobre esse assunto. Muito bem. Dia, boa tarde a todos. E compondo aqui a nossa mesa, também o 1º-sargento Vinícius Alves Machado, da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Sargento Vinícius, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, e estou à disposição para participar dessa conversa de hoje sobre a perturbação do sossego. É isso aí, a perturbação do sossego, o nosso tema de hoje, que pela legislação brasileira é uma contravenção penal. Consiste em perturbar o sossego alheio com as ações mencionadas no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, como gritaria ou algazarra, exercício de profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocar ou não impedir o barulho produzido por animal de que tem a guarda, e a penalidade prevista para esses casos é de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou então multa. Coronel Ernesto, este problema da perturbação do sossego é uma coisa mais comum do que a gente costuma imaginar? Olha, Mauro, eu acredito, talvez os nossos companheiros que estão na ativa lá no 2º Batalhão possam trazer números mais completos e mais dentro da realidade, principalmente daquela região, mas eu acredito que isso faça parte de um grande número de envio de viaturas, principalmente nas quintas, sextas, sábados e domingos, onde as pessoas acabam se reunindo com mais frequência nos bairros, não só periféricos, mas todos os bairros e todas as localidades de São Paulo, e isso causa um estranhamento entre vizinhos, vamos colocar assim. Acho que o principal ponto que a gente tem que levar em consideração é esse estranhamento entre pessoas. É um problema de relacionamento e isso acaba redundando no envio de viaturas para atender essa contravenção. É muito comum, empenha muita viatura no linguajar policial militar, né? São muitas viaturas que são encaminhadas para atender, muitas delas são encaminhadas repetidamente para os mesmos locais, em função de várias pessoas estarem reclamando de um mesmo barulho, vamos assim dizer. A gente ouve falar que a partir das 10 da noite não se pode fazer mais barulho. É por aí, é isso mesmo? Existe horário determinado para fazer barulho ou deixar de fazer barulho? Olha, não é uma questão fechada, que das 10 às 6 da manhã você não pode fazer barulho. Esse é um horário que é tradicionalmente dedicado ao descanso, mas a perturbação do sossego acontece a qualquer momento. À tarde, se eu estiver incomodando o outro, eu estou perturbando o sossego do outro.
não tem um horário específico. Major Henrique, é difícil, embora eu tenha falado aqui do que trata do artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, gritaria, algazarra, esses itens todos, é difícil definir o que é a perturbação do sossego ou não, porque aquele que está fazendo barulho fala, eu estou no meu direito de fazer barulho, e você está no seu direito de ter o seu silêncio, digamos assim, o seu momento respeitado, mas a pessoa nunca acha que está invadindo o direito do outro. Então, essa, como diz o coronel, é um conflito ou uma relação entre pessoas. A liberdade minha termina, ou vai o limite, quando começa do outro. Começa nesse sentido. É a falta de respeito entre as pessoas. Como diz a lei, né? É uma contravenção, um crime não, pequeno. Então, muitas vezes, aí, nesse sentido da legislação, deixa o pessoal, deixa os cidadãos, os seus populares, nesse sentido. E como o senhor perguntou do horário, a perturbação, o pessoal coloca que é 22 horas, não existe mais isso. Se a pessoa trabalha à noite, ele quer descansar durante o dia. Então, essa subjetividade de relacionar o que é perturbação na relação entre as pessoas é relativa. Então, a gente usa a forma de atacar, de forma executar, que tem os dois, o tenente e o sargento Vinícius, vai passar diretamente dado estatístico, é difícil. Nós atacamos da parte prática hoje, nós adaptamos a realidade do ambiente lá na área do segundo, estudamos e verificamos a forma. Mas se a legislação fosse aperfeiçoada na parte preventiva e na parte processual nossa, das polícias militares e civil, na legislação, ajudaria muito. Tenente Euler, o Major tocou nesse ponto, aperfeiçoamento da legislação. É o que a gente precisa fazer, porque, como o Major destacou, às vezes a pessoa trabalha à noite e dorme de dia, mas é de dia quando tudo acontece. E aí, como é que você pode reclamar de barulho durante o dia, sendo que as coisas estão acontecendo normalmente? Concordo plenamente com o que o Major Henrique disse, né? Tem que ter um aperfeiçoamento aí da legislação, né? Até mesmo para a atuação da Polícia Militar. Porque a lei hoje ela vai dizer o quê? Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego, né? Então, tem que ter alguém que esteja perturbado, que esteja se incomodando com esse barulho. Se essa pessoa, ela se identifica e ela quer ir até a delegacia, então aí a gente já consegue resolver um problema. Ele leva as partes envolvidas até a delegacia, onde vai ser registrado. O que ocorre no dia a dia é o quê? A pessoa, ela se sente com medo, a palavra é essa, né? Eu vou falar que aquele cidadão ali está me incomodando, depois pode ocorrer uma represária. E muitas vezes essa pessoa não quer se identificar. E aí, ela não se identificando, ela acaba dificultando o nosso trabalho, porque temos um POP, né, um procedimento como devemos agir. Então, nesse caso, é mais orientar a parte que está perturbando. Não tem como eu conduzir ela para a delegacia, a não ser que ela venha desobedecer a minha ordem. Eu chegar no local, está com o som alto, eu dou uma ordem para ela abaixar o som e ela não abaixar. Aí sim ela está cometendo crime de desobediência. Agora, caso contrário, eu chego, normalmente o que acontece? A viatura chega na perturbação do sossego comum, tirando os pancadões, o cidadão, quando ele vê a viatura, ele já abaixa o som. De longe ele já vê, ele já abaixa o som. Aí a gente solicita muitas vezes ao Copom para fazer contato com o solicitante, que foi o queixoso, e ele não quer se identificar. Então eu não posso conduzir essa parte à delegacia porque eu não tenho uma vítima. Então a dificuldade que a gente encontra no dia a dia, tirando os pancadões, é nesse sentido. Deixa eu ver se eu entendi. O reclamante, se ele não quer se identificar, não quer ir até a delegacia, não avança, mas o reclamante ele precisa ir até a delegacia, o ato ilícito não é dele. Sim, só que a lei está falando o quê? Perturbar alguém. E quem que é esse alguém que está sendo perturbado? Como que eu vou conduzir a outra parte para a delegacia? Você está perturbando. Quando eu chegar até a delegacia, mas cadê a vítima? O queixoso? Ele perturbou quem? Então eu necessito desse alguém. Pela legislação atual, eu necessito. Há uma clara necessidade de mudança de lei nesse sentido, então. Sim, porque aí no caso, se a lei desse abertura ao policial militar, que for o caso, ele chegar a constatar e tomar as medidas, aí seria outra forma, não precisaria dessa vítima. É isso que o tenente está falando, inclusive é feito na fiscalização de trânsito. Aí não há necessidade da vítima. O próprio policial ele não precisa nem medir lá o nível do ruído, ele já toma o procedimento dele administrativo direto, sem necessidade de comprovar a perturbação do sossego. Se o problema for o veículo, aí nós temos uma legislação que nos ampara
a tomar as medidas administrativas de recolher o veículo, fazer as autuações, independente da vítima, ou mesmo de ter que comprovar o nível de ruído emitido pelo veículo. Basta a presença do policial, né, Major? O aperfeiçoamento da lei, que quer dizer, que o coronel pode dizer claramente, que nós somos uma autoridade de polícia administrativa na parte de segurança pública. Nós podemos fazer todos os atos, a gente faz uma fase só. O senhor tem determinados crimes que poderia catalogar, o coronel pode falar melhor, que a gente podia fazer todos os atos em determinados crimes, para evitar o acúmulo de viaturas desnecessário no próprio plantão, flagrante na própria delegacia, e no próprio uso de conduzir uma vítima ou do local. Tá. Antes disso, quais são os dados estatísticos que nós temos sobre esse tema? Essas reclamações por perturbação do sossego acontecem mais durante o dia, durante a noite? Durante a noite, e como o coronel bem colocou, próximo aos finais de semana, né? Quinta, sexta, sábado, domingo é os dias que mais ocorrem, né? Eu trouxe um dado estatístico referente à área do nosso batalhão, né? O 2º batalhão e principalmente a 2ª companhia, porque é onde ocorria bastante baile funk. Que área é? É região de Vila Jacuí. Na região da Vila Jacuí. Isso, São Miguel Paulista. Vila Jacuí e São Miguel Paulista. E através das operações que começamos a fazer a partir do fim do ano e até agora, né? Então, o ano passado, de janeiro a abril, tivemos 743 reclamações de perturbação de sossego nessa área. Esse ano, através das medidas que o batalhão está adotando... Por quais motivos? Desculpe, por quais motivos? A maioria são pancadões. Pancadões, né? E tem também, tem um comércio ali que está com som alto. Então, um comércio ali que está com som alto, um bar... Uma tabacaria. Sim. Enfim, um vizinho que faz uma festa, isso também é muito comum. Sim. Principalmente nos finais de semana. E como foi dito, né, a maioria das pessoas, quando você chega no local, a primeira coisa que eles vão falar, não, mas eu posso fazer o som até as 22 horas. Não, a lei não permite eu fazer esse barulho até as 22? Não, eu estou no meu direito. E como o Major disse, né, acho que o direito meu vai até onde eu não interfira no direito do outro, né? E aí tem que ter uma conscientização de todos. Nesse caso da tabacaria, nesse caso do som na rua, quanto o comércio, que atividade fazemos? Nós fazemos, primeiramente, o atendimento, que nem o Euler disse, conversa, pede para o cupom verificar se a vítima deseja continuar ou deseja ir na delegacia, tentam se conscientizar a outra parte para baixar. Mas mesmo assim, o 2º batalhão não para nisso. A gente faz um relatório, cataloga aquele endereço, depois a gente junta vários, estatisticamente, nosso serviço reservado também faz essa parte, depois a gente faz uma reunião conjunta com a subprefeitura e pedimos para verificar se aquele comércio, aquela atividade, tabacaria, aquela adega, no caso do veículo não, que a parte de trânsito a gente já verifica do ato, mas o grande fluxo que tem no 2º, tabacaria, adega e o som, esses locais de comércio, a gente cataloga, fazemos a reunião conjunto com a subprefeitura, utilizando os meios que a gente tem junto à subprefeitura e os consegue. E fazemos uma operação conjunta. Aí vem os fiscais da prefeitura, a parte de fiscal de postura, que verifica os alvarás, a parte se tem, e a parte de PSIL, que verifica, aí a gente marca uma operação determinada para determinados locais. Parte do PSIL, o senhor fala, é a lei do silêncio. Exatamente. Nesse sentido. A gente então, faz mas justamente a lei do silêncio que fala que a partir das 22, a partir das 10 da noite não é permitido mais. Sim, só que é o seguinte, a lei fala ela não é relativa, ela fala a partir das 22 por causa do comércio. O senhor entendeu? Aí a gente entra a parte comercial. Agora, nos moradores, a gente usa nesse sentido e entra na parte da contravenção. Tem que trabalhar em 2 sentidos a lei do silêncio. A parte comercial, tabacaria e comércio, e a parte de vizinhança, que o coronel vai explicar bem, que a legislação tem que ser alterada nesse sentido. Diga, coronel. Bem, Mauro. Acho que quem está nos ouvindo está ficando um pouco confuso com essa situação da necessidade de ir para a delegacia, de se identificar, etc. O fato é o seguinte, nós temos uma lei que fala, uma lei de contravenções penais que fala que perturbar o sossego alheio é uma contravenção. A partir daí, nós temos uma lei, 9.099, 95, que estabelece que todas as contravenções penais e as leis de menor potencial ofensivo, que aí existe uma outra
parte da lei que vai falar, mas vamos centrar no nosso caso aqui, que é perturbação do sossego. A Lei 9.099 determina que, nesses casos, pode ser elaborado o termo circunstanciado de ocorrência. O que é o termo circunstanciado de ocorrência? É um documento que é feito pelo policial militar. A gente fala isso muito claramente, que é para entender. É feito no capô da viatura, ou seja, no local dos fatos. Hoje nós temos, a Polícia de São Paulo tem uma plataforma digital do boletim de ocorrência eletrônico, que é só mudar uma chavinha ali, ele já se transforma no termo circunstanciado de ocorrência eletrônico, ou seja, preenchimento é automático, é feito num tablet, vai migrar daqui um pouco, a gente já está sabendo que vai migrar daqui um pouco para a plataforma no celular, no smartphone, onde o policial militar vai anotar todos os dados, vai dar um enter ali, vai dar um ok, a assinatura digital das pessoas que estão sendo abordadas ali, todas as partes, e o boletim de ocorrência eletrônico, que é o que acontece hoje, ele vai ter que ser encaminhado para a delegacia. Aquelas partes vão continuar sendo encaminhadas para a delegacia. O que nós entendemos, e aí entra a parte da Associação Defenda PM, dentro de uma melhoria do serviço prestado pela Polícia Militar para a população, nós entendemos que o termo circunstanciado de ocorrência tem que ser lavrado naquele momento. Ou seja, o que quer dizer isso? Que as pessoas que estão envolvidas ali, se encerra naquele momento a participação delas. Elas já saem dali intimadas para o próximo passo, que é o passo judicial. Ou seja, eu não vou para delegacia nenhuma. Hoje eu tenho que passar 2, 3, 4, 5, 10 horas numa delegacia apresentando uma ocorrência de perturbação de sossego. Eu pergunto, você iria de madrugada, você já está cansado, a polícia chega lá, bate na sua porta e fala assim, você reclamou? Você que ligou para o 90? Fui eu que liguei. Então agora você vai comigo para a delegacia para ficar mais 12 horas lá esperando o delegado fazer um boletim de ocorrência. Mas você pode fazer essa queixa fora daquele momento? Se você liga um 90, a polícia militar vem e constata, faz o flagrante daquilo. Mas você pode fazer o boletim de ocorrência no dia seguinte, quando tudo já se passou, vai até a delegacia. Se você souber quem é, pode. O meu vizinho do lado, da casa do lado, está fazendo uma festa. Eu posso fazer? Posso. Agora eu desafio a você e a qualquer um que estiver ouvindo a me trazer um boletim de ocorrência lavrado de perturbação do sossego que andou para frente e chegou a algum lugar. Sou Mauro. Essa penalidade prevista de 15 dias a 3 meses. Sou Mauro, o problema não é nem registrar e ir para frente. Quando a pessoa liga o 90, ele não quer que registre, ele quer que cesse o barulho. Ele quer resolver a situação. Ele quer que pare o barulho para ele voltar a dormir. Ele não quer que meramente se irá para DP, se vai virar processo. O que interessa para o cidadão é parar o barulho, cesse. A reiteração, como diz o coronel, como diz o sargento Vinícius, o Euler, é a reiteração, porque nós chegamos, fazemos, ele abaixa. A pessoa não quer ir, tudo bem, porque sabemos. Aí ele virou a viatura, sai da frente, ele ergue de novo. Aí há reiteração, voltamos. O senhor entendeu? Quando ele vê que a presença policial, a presença do Estado inibiu e parou, ele não quer prosseguir. Tá, mas e quando o reclamante percebe que não teve resultado, a polícia foi lá, naquele momento deu alguma solução, a polícia foi embora, virou a esquina, já... Na legislação atual, ele tem que... Quais são os direitos? O que a pessoa deve fazer? Então, nesse sentido, a reiteração, nós temos, como diz o coronel, como diz o Euler e o Vinícius, a gente tenta conscientizar as duas partes a baixar, até o ponto de tentar, através do cupom, fazer contato e conversar com a parte por aí. Por quê? Se tivesse esse aperfeiçoamento na lei, como diz o coronel Ernesto, nesse caso, a pessoa já está sendo devidamente identificada e da gente fala, ó, você foi feito nisso, isso. No primeiro dia útil, tal dia, já sai com a data de audiência, né, coronel? Sim. Vou até fazer só uma observação, né? Não é um aperfeiçoamento da lei, é a aplicação da lei. Exatamente. O que acontece em São Paulo hoje? Ao contrário de grande parte do Brasil, São Paulo hoje tem um documento administrativo do secretário de Segurança Pública, não atual, vou deixar bem claro, isso já vem de muito tempo atrás, que proibiu a Polícia Militar de lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Ou seja, existe uma lei federal, 9.099, 95, que fala que deve ser
lavrado o termo circunstanciado de ocorrência em crimes de menor potencial ofensivo e em contravenções penais. A lei fala isso. Para se ajustar, como é que vai ser feita essa lei? Tem que ser estabelecido dentro dos estados um provimento do Tribunal de Justiça, ou uma resolução do Tribunal de Justiça, dependendo do movimento que vai ser, qual é o nome, um documento administrativo que vai falar, olha, eu, Tribunal de Justiça, aceito a partir de agora que os boletins de ocorrência, ou os termos circunstanciados de ocorrência lavrados pela Polícia Militar sejam encaminhados diretamente para mim. São Paulo já tem esse provimento, há muito tempo. Há muito tempo. Tanto que nós já tivemos um período aqui em São Paulo onde as coisas funcionaram desse jeito. De forma piloto, na Zona Leste e em Rio Preto, no CPI 5, onde os policiais militares faziam o termo circunstanciado de ocorrência e encaminhavam diretamente para o Poder Judiciário. Chegou um momento que o secretário de Segurança Pública da época achou por bem cortar isso. O que nós precisamos hoje, para melhorar o serviço prestado pela Polícia Militar à população, é que o secretário atual pegue essa resolução que proibia... Por que deixou de ser assim, coronel, de enviar para o Judiciário? Olha, eu não posso responder pelo secretário. Aí teria que perguntar para o secretário que fez adotou essa medida. Mas talvez naquela época, naquele momento, não tínhamos a plataforma eletrônica como temos hoje, talvez as coisas não fossem tão simples como a gente está hoje e tem condições de fazer. Pode ter acontecido um monte de coisa, eu não tenho detalhes. Sim. Aí seria interessante perguntar para o secretário que fez isso. Sim, Tenente Euler, o senhor falou anteriormente da questão da represália. A pessoa liga 190 para se queixar de barulho, ela vai se identificar, evidentemente, a PM vai até o local, se tiver que ir até a delegacia, ela vai ser lá qualificada, enfim, ela está exposta, a pessoa está exposta, e estamos em tempos sombrios, né? Qualquer coisa é motivo para dar confusão, para não dizer o pior, né? Sim. Como é que essa pessoa se protege contra a represália? Porque ela não tem como fazer de forma anônima, não é como ligar 191 e denunciar um determinado crime de forma anônima. Como é que a pessoa se protege de uma represália? Ela mora em um determinado lugar, alguém lá provoca um determinado incômodo, sabe que foi ela quem chamou a polícia e que está tomando as providências. Entendi. É que, na verdade, assim, quando a pessoa ela faz a ligação 190 e ela já, muitas vezes, o Copom ele já vai perguntar, né, o atendente lá, você vai se identificar para a viatura, você vai querer ir até a delegacia? Então, essa pergunta, o despachador lá, o atendente do Copom, né, melhor dizendo, ele já faz, porque normalmente quando eles despacham uma viatura, né, mandam a viatura até o local, o controlador já informa, ó, a solicitante não vai fazer contato com a viatura e também não vai ir até a delegacia. Então, o que acontece? Esse nome desse solicitante não é passado para a equipe. Okay? Então, se a pessoa ligou ao 90, ela falou, eu não vou me identificar, eu não quero ir até a delegacia, então ela já tem a imagem dela preservada, né, nesse momento, porque ela não se identifica, então não é passado para ninguém. Para as equipes que estão indo no local, eles não sabem. Mas isso dificulta a resolução do... Dificulta, como eu disse no momento, né, no primeiro momento aqui, porque aí as medidas ficam mais difíceis a ser tomadas. Uhum. O que eu percebo no dia a dia, né, trabalhando na rua, e o sargento Vinícius que está aqui, ele vai poder até ajudar nessa parte. O que acontece? Quando é uma perturbação de um vizinho, de um bar pequeno, a gente consegue até fazer essa mediação. O dificultoso, a dificuldade se encontra quando tem aglomeração muito maiores de pessoas naquele local. Aí é difícil. Por quê? Quando a viatura chega, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui do baile funk, porque vai cair como perturbação de sossego, não cai baile funk, é perturbação de sossego. Aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, com a chegada da viatura, já agem de forma hostil. Tacar garrafa na viatura, tacar garrafa nos policiais militares. Então, fora, eu não vou empenhar apenas uma viatura. Eu tenho que empenhar mais viaturas, eu tenho que empenhar o sargento tem que chamar o tenente, e aí a gente tem que verificar até uma tropa especializada para agir nesse caso. Sargento Vinícius, a gente está claramente diante de um problema cultural, educacional, né, onde as pessoas não respeitam realmente o direito das outras, não sabem até onde vai o limite delas, não é? Acho que isso é o grande problema que a Polícia Militar tem que enfrentar. Nós, como policiais, até mesmo fora da polícia, nós também sofremos esse problema com a perturbação do sossego, né? Que é, como o senhor falou, o problema cultural, né? As pessoas não respeitam o direito alheio e acabam acionando a polícia por confiar no trabalho da polícia, né?
E nós, como instituição, somos legalista. Nós trabalhamos em cima da legislação. Então, hoje, qual que é o papel da Polícia Militar nesse tipo de ocorrência de perturbação do sossego? É mediar o conflito. Esse é o que preconiza o nosso procedimento operacional padrão. Então, os policiais vão lá para mediar o conflito. E muitas vezes resolve. Muitas vezes, uma gente orienta as consequências que isso pode trazer. Na maioria dos casos, conseguimos resolver com uma orientação. Então, a gente pede que as pessoas façam a denúncia através do 190, ou mesmo pela web. Hoje tem a possibilidade de fazer a solicitação via web. Na página da Polícia Militar, ela registra a solicitação e já vem para a nossa viatura fazer o atendimento lá. E a gente faz mediar o conflito, porque o aspecto legal, realmente, depende de outros fatores ainda. Depende da condução da vítima, a outro órgão público para poder se registrar essa ocorrência, mas o nosso papel de mediar normalmente tem surtido resultado. Agora, essa penalidade de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa, quer dizer, isso não acontece, né? A prisão já está cheia demais e está precisando de mais espaço ainda, porque vocês estão enxugando os crimes mais gelo, graves, né? Então, com essa pena que é prevista nessa lei, ele não fica preso, ele não vai ficar preso. Vai ser lavrado o termo circunstanciado e ele volta para o barulho que ele estava fazendo lá. Que no caso aqui foi o que o coronel Ernesto disse, né? Poderia se evitar todo esse trabalho de você dirigir as partes até a delegacia, ficar 4, 5 horas lá para poder fazer esse termo circunstanciado que poderia ser feito no local pelo policial que foi atender a ocorrência. Em 15 minutos. Em 15 minutos. Mauro, posso só fazer uma observação? O que o Sargento Vinícius falou é perfeito. Por quê? A atitude do policial militar que vai chegar no local é efetivamente de administrar um conflito entre pessoas. Então, às vezes você consegue fazer isso no local. A polícia ela tem já evoluído, vamos colocar dessa forma, essa maneira de fazer uma mediação. Existem núcleos de mediação comunitária que estão sendo expandidos, principalmente no interior, e eu já explico talvez em seguida porque o interior começa, né? Porque é muito mais fácil começar. Para você pilotar isso num local menor é mais fácil. As comarcas são mais definidas, as comarcas têm menos... Porque esse núcleo de mediação comunitária ele vai trabalhar junto com um centro de cidadania, que é o Centro de Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, ou SEJUSC. Já existe um convênio firmado entre Secretaria de Segurança Pública e Tribunal de Justiça de São Paulo para estabelecer núcleos de mediação que façam um trabalho conjunto entre Polícia Militar e Tribunal de Justiça. Como é que funciona isso? Por exemplo, lá, com certeza o Vinícius acompanha diversas ocorrências sempre no mesmo local. Ele já sabe que sábado à noite vai cair uma ocorrência lá no Copom do bar tal, que todo final de semana acontece. Então, o que o Euler pode fazer? Se ele tivesse lá um núcleo de mediação comunitária junto com o SEJUSC na região dele. Ele pegaria e chamaria as pessoas envolvidas nisso. E traz para dentro de uma sala de reuniões, geralmente dentro do quartel, ou seja, fora do ambiente conflituoso que ele vai encontrar numa ocorrência, porque ali na ocorrência, no bar, o cidadão, o dono do bar, vai estar achando que ele é o dono da razão, os vizinhos vão achar que eles são os donos da razão, existe um conflito instalado ali. A melhor coisa é apaziguar aquele conflito e chamar depois, posteriormente, as pessoas para dentro de uma sala onde vai ser conversado. Isso é a mediação comunitária. Esse é o princípio da mediação comunitária. Isso já acontece no interior, então? Acontece desde 2008 no CPI 5, que é a região de Rio Preto. Trazer isso para a capital? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo e uma questão de estrutura. Porque não depende só da polícia militar. Você vai envolver os policiais nessa mediação. Treinamento, preparação deles. Instalação física. Né? Exato, toda a parte física. Técnico. A parte técnica, já existe tudo isso pronto. Isso como eu disse, desde 2008 é feito em Rio Preto, 2013 se implantou efetivamente em 96 municípios da área de Rio Preto, e agora, exatamente hoje, está sendo inaugurado o NUMEC SEJUSC de Rio Preto, com a presença do comandante-geral e do presidente do Tribunal de Justiça. Hoje eles estão inaugurando essa
essa ação conjunta. Essa ação conjunta já acontece também em todos os municípios da região de Araçatuba, do nosso CPI 10. Deixa eu ver, Coronel Ernesto, possibilidade disso vir logo para a capital, claro, depende de estrutura toda, porque você vai, né, trabalhar os policiais, treinar os policiais para isso, vão se envolver bastante com isso, porque é muito comum esse problema da perturbação do sossego, e tem crime para combater aos montes por aí. Eu acredito que São Paulo, a capital, vai ser um dos últimos lugares. Ou talvez comece em algumas regiões mais específicas, mas para nós termos tudo isso funcionando a contento, como seria o ideal acontecer, eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda. Nós temos uma previsão agora do interior, eu estou até aqui com um estudo que foi feito, nós temos a previsão no interior da gente se estender a partir de Araçatuba, e da região de Araçatuba, e também de Rio Preto e a região de Rio Preto, nós vamos ter aí Andradina, Franca, Ribeirão Preto, Assis, Jaú, Penápolis, Birigui, São Sebastião, São Carlos, São José dos Campos e Adamantina. Ou seja, estamos começando a se aproximar realmente de São Paulo. Nesse núcleo de mediação comunitária, o policial militar faz aquilo que o sargento falou, que acontece lá no local conflituoso. Só que de uma forma muito mais amigável, de uma forma muito mais, vamos assim dizer, com os ânimos menos acirrados, todo mundo mais calmo, e se lavra um termo. Esse termo vai ser homologado pelo Tribunal de Justiça, e a partir dali passa a ser algo oficial e homologado pela Justiça. Deixa eu só fazer uma pausa aqui no nosso assunto para passar uma mensagem para o público que nos acompanha. Agora eu quero fazer um convite para você, ouvinte, internauta, que acompanha o programa Gente que Fala. Vamos combater juntos o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, zika, chikungunya. Você que está em casa, lembre-se que a maioria dos focos do mosquito está dentro dos imóveis e que mesmo com o fim do verão, o mosquito continua agindo. Então, não deixe água parada em nenhum recipiente, mesmo que bem pequenos. Vasos de plantas, garrafas, calhas, pneus, até na gaveta debaixo da geladeira você tem que olhar, sabia disso? Nesses lugares que o Aedes aegypti deposita seus ovos e eles demoram só 7 dias para crescer e sair picando. A Prefeitura de São Paulo está fazendo a parte dela, faça a sua, porque combater o Aedes aegypti é responsabilidade de todos nós. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, doutor Perbois Lacerda, doutor Rino, que já participou por diversas vezes aqui do programa Gente que Fala, ele sempre pediu providências contra os pancadões, porque além da perturbação, o barulho causa danos irreversíveis à audição dos vizinhos. Esse assunto acabou virando lei pelas mãos do ex-deputado Coronel Álvaro Camilo, foi comandante da Polícia Militar de São Paulo, hoje é o atual secretário executivo da PM. Então, isso virou lei pelas mãos dele, também pelas mãos do Coronel Telhada, deputado estadual hoje, é a lei dos pancadões. Coronel, isso trouxe algum resultado efetivo para o trabalho da Polícia Militar? A polícia ganhou mais autonomia, de fato, para poder combater o crime? Isso acho que já tem... A lei de 10 de dezembro de 2015, a lei 16.049. Acho que só a partir de 17 que passou a valer? Exatamente. Olha, eu vou ser bem sincero. Nós precisamos regulamentar melhor essa lei. Porque a dificuldade de quem está na ponta da linha, colocando essa lei em execução, tem que ser levada em consideração. A lei fala aqui no parágrafo no artigo 3º, que a autoridade responsável pela fiscalização apreenderá provisoriamente o aparelho de som ou o veículo no qual ele estiver instalado. E aí? Eu passo para quem está exercendo essa função na prática. Como fazer isso, né, Socorro? Vamos lá, Sargento Vinícius. Então, nós vamos conversando antes aqui sobre esse assunto mesmo. Nós não temos esse amparo aí para fazer esse tipo de medida administrativa aí, ou mesmo criminal, né? Então a gente acaba conduzindo para a delegacia. E na delegacia, o delegado devolve muitas vezes para a PM, que nós acabamos não tendo muito o que fazer nesse caso, né? Na verdade, falta uma parte da regulamentação de como o policial vai agir no momento lá. Tipo, cheguei no local, vou aprender, mas eu vou aprender e vou levar para onde? Esse veículo, o som. Se for a parte de trânsito, como o Sargento Vinícius já falou, é fácil, a gente administra pelo trânsito. Vai ser feito tudo pelo CTB. Porém, para a Polícia Militar ainda não chegou, né?
pelo menos eu já tive uma experiência de conduzir até a delegacia um veículo lá, na verdade não era um veículo, era uma caixa de som. Quando eu cheguei na delegacia, a primeira coisa que a delegada perguntou para mim, mas cadê a vítima? Então, doutor, mas tem a lei? Não, mas a lei compete ao agente que encostou no local fazer essa apreensão. Mas eu não tenho para onde eu levar. Ela, então, pode liberar para o cidadão e ele vai embora. Chama ele aqui e libera a caixa de som para ele novamente. Bom, do que é que depende uma melhor regulamentação dessa lei? Porque, assim, a gente está diante, a lei parece boa, mas o efeito prático, né? Vocês que vivem aí o dia a dia, a realidade... Nós fazemos uma analogia, usamos, né, o CTB, o Código de Trânsito, porque normalmente quando o pessoal faz essa adaptação, coloca o som nos veículos, no caso da caixa de som não, mas no veículo, ele muda as características do veículo. Então nós, o pessoal do trânsito, e muitas vezes o nosso policial da nossa área do segundo, e fazemos operações junto ao trânsito, analisamos essa situação. Ele muda as características do veículo, colocando peso, mudando a parte, estrutura, né, do veículo, é feita a apreensão na parte administrativa do veículo, aí vai para o pátio. Mas a parte que falta regulamentação é o local e as formas de na execução. Só nesse sentido. O que fica claro na perturbação de sossego e nessa parte de pancadão é o que diz o Coronel Santiago com nós lá, né? Um crime simples pode se tornar maior, de coisas pequenas e ter um volume maior. O sargento Vinícius, eu vou mostrar para os senhores na companhia o que ocorre quando a gente efetivamente age preventivamente na prevenção, o que ocorre no contexto geral dos outros crimes. O senhor deu, o crime é dinâmico e nós fizemos um estudo, ou de uma forma subestimada, e depois verificamos que ele agiu muito bem na área do batalhão. Nós subestimando até a nossa inteligência, que nós fizemos uma porcentagem mínima para alterar ou reduzir a criminalidade e teve uma redução muito. Eles têm dados práticos e na própria atuação deles do dia a dia, de quinta, sexta e sábado, o que ocorria, o coronel está aqui na área dele, o M8 Osasco, nossa área, de quinta-feira até domingo, a quantidade de ocorrências pendentes, de reiteração, de perturbação de sossego e as outras ocorrências. Então eles podem passar por senhor, mas reduziu muito por crime não, que essa falta de relacionamento e cultura, como o Vinícius vocês estão dizendo, o que ocorreu no contexto geral. Ele pode passar com forma prática e numérica, né, no contexto concreto. Nesses dados que o senhor passou, Tenente Euler, o pancadão aparece de que maneira? Então, o que eu consigo até mencionar, porque a partir do momento que o Tenente Coronel Santiago, juntamente com o Major Henrique, e os oficiais do batalhão decidiram, né, intervir nesses pancadões de forma, não no momento que ele está ocorrendo, mas como é feita uma operação, um planejamento. Então, nesse local, na rua, acontece um pancadão. Então, a viatura chega antes. Toma o terreno. Então, através desses dados, só para análise, de 743, caímos para 390 ligações, o 90 para informar perturbação de sossego. Então, mais da metade aqui pode ter certeza que era pancadões. Então, desses 743, metade era questões de pancadões. E como o Major bem colocou... Mas isso é efeito mesmo da lei, no sentido de que a polícia ganhou autonomia para poder trabalhar. Sim, com certeza. Na execução da lei, quando divulgou, teve a publicação dessa lei do Coronel Camilo, deu autonomia para nós nesse sentido. Só que nós temos que executar e adaptar a execução e fazer o procedimento padrão em cima da lei do Coronel Camilo, que o senhor entendeu? De que forma? Esperar ele chegar com o carro? Esperar ele chegar com o som? O senhor viu algumas atuações nossas de forma não técnica, né, que deixou nós preocupados, porque vai a imagem da instituição, a imagem do Estado, para um crime de perturbação de relacionamento, para a parte de integridade física do cidadão, da sociedade. Então, nós, na execução dessa lei, nós fizemos uma adaptação. Hoje, como diz o coronel, a lei está lá. Cabe nós, como diz o coronel, está na nossa seara.
nós temos que agir. Não precisamos ficar esperando, temos que agir. A sociedade clama para parar a perturbação. Nós adaptamos com os meios que a gente tem, dentro da legislação atual, essa forma de agir. Aí ele vai passar para o senhor, reduziu muito a parte, a nossa ação preventiva reduziu muito a parte de crime. Só complementar, quando o senhor disse que entrou em vigor a partir de 2017, na verdade ela foi regulamentada a partir de 2017. E a regulamentação fala justamente em apreensão de veículo e apreensão também de equipamentos, que é feito pela Polícia Militar dentro da OPM. E vocês falam da necessidade de uma melhor regulamentação para alguns pontos. Exatamente. Uhum. Tem que haver essa regulamentação. É uma coisa, na minha visão, é uma coisa interna. Precisamos trabalhar internamente. Ainda é tratada como briga de vizinho? Eu acho que eles podem responder muito melhor. Se permite, assim, não deixa de ser. Mas, assim, não deixa de ser. É que na briga de vizinho aí fica no menosprezo. Não, então, nós damos uma atenção devida a esse caso, porque sabemos as consequências que pode trazer. O que começa com uma perturbação do sossego, se o vizinho tenta falar diretamente com outro vizinho, isso pode virar um desentendimento e virar uma lesão corporal, até um crime mais grave. Então a gente pede para que não façam isso, que solicite a presença da viatura, do policial militar, que o policial chegando no local e constatando lá a perturbação do sossego, ele pode dar uma ordem legal para parar o barulho, para cessar o barulho. E se a pessoa não obedecer, ela incorre no crime de desobediência, aí já é um outro crime. Então é importante a presença do policial no local, e que não seja briga de vizinho, não. É uma perturbação. Mauro e Vinícius, do Coronel, essa briga de vizinhos que era antigamente, pode se comparar com uma briga de trânsito. A intolerância, conflito entre as partes, pode causar intolerância. Trazer consequências. Exatamente nesse sentido. Porque por pouca coisa hoje... Exatamente. Então, por isso que a nossa preocupação se abaixa, sai a viatura, fica nesse sentido. No caso, nesse aspecto, briga de vizinho. Quanto à parte baile, perturbando o sossego, caso de pancadão, é outro aspecto. É outro perfil. São outra população. Uhum. Outro gênero até de idade. Tem que analisar pontos diferentes. Vizinhos é uma festinha, é um grupo de festa ali. Agora, no caso de vizinho, no caso de comércio é outro aspecto. Agora, baile, na parte de perturbação sem autorização em rua, aí é diferente. Mas o pancadão não é uma briga de vizinho, mas o pancadão ali do lado não é a mesma coisa, alguém está perturbando a ordem, não é o vizinho, né? Sim, mas aí os aspectos de quem frequenta é outro, porque eu vou dar um exemplo, na nossa área, o Euler e o Vinícius pode dizer melhor, vem pessoas do centro de Congonhas, vem pessoas de Guarulhos, de Poá, senhor entendeu? Porque é feito um convite na rede. Como se fosse uma festa. Uma festa, senhor entendeu? Mas é na rua grátis, gratuito, sim. O senhor entendeu? Reunião dentro ali. Então não é nem é vizinho, porque o vizinho você conhece, o vizinho você está ali diariamente. Esse grupo se reúne anonimamente ali, anonimato, ficam ali, reúnem, não tem nenhuma responsabilidade com o meio, tem de outro, o senhor entendeu? E outra coisa, não tem o devido respeito para com o local e para quem está ao lado. Por isso que não tem a devida responsabilidade. Então, nesse sentido, por isso que a gente trata diferente. Uma pessoa, um reclamante, pode agir sozinho, se sentir no seu direito ferido nessa questão da perturbação do sossego? Digo sozinho, sem chamar a polícia. Ele mesmo ir lá e tentar resolver? Não, fazer uma notificação extrajudicial e mandar entregar, enfim, e tentar resolver de forma amigável, iniciar desta maneira. Pode, mas não recomendamos, né, Corona? Eu acho, Por que não? É porque a integridade física dele, o senhor entendeu? Isso se ele for lá tomar satisfação. Mas depois, tá dizendo depois. Mas tomar satisfação nunca. Tomar satisfação nunca, hipótese alguma. Essa é a nunca. Mas vou voltar ao ideal. Vamos voltar para o que está acontecendo no interior. Que nós estamos vendo agora acontecer hoje em Rio Preto. Inaugura-se em Rio Preto hoje, no MEC Sejusc, a parceria entre mediação comunitária, com uma ferramenta que infelizmente só vale para Rio Preto. Se você está em Rio Preto, está nos ouvindo, parabéns. Está nos vendo? Parabéns. Você vai ter uma ferramenta maravilhosa lá, que é o portal da mediação. Eu entro na internet,
digito lá, www.portaldamediação.com.br, salvo engano, esse endereço eu não tenho certeza se é esse, mas acho que é .com.br, e coloco lá, eu moro em tal lugar, assim, assim, assado, e o meu vizinho faz festa todo sábado à noite. Isso vai chegar para os mediadores vão tomar providência em cima dessa reclamação. Ou seja, esse é o ideal. Eu enxergo nesses casos como o ideal. Sim, porque são pessoas preparadas para esse tipo de conversa. Mas, infelizmente, o ideal hoje ele está restrito a alguns pontos. Estrutura, né? Não é um problema de falta de desejo da Polícia Militar. Vamos ser bem claro. É falta de estrutura de não não poder levar uma estrutura para sim. colocar isso em funcionamento. Como é também, não é um problema da Polícia Militar não estarmos lavrando termos circunstanciais de ocorrência. Nós temos a expertise, temos o preparo, temos o material, temos tudo pronto. É só uma questão de desejo por parte das autoridades políticas do Estado. Então, muito tem a ser feito, pode ser feito, para a gente poder efetivamente prestar um melhor serviço para a população. Se a gente pensar que enquanto uma viatura está parada 8 horas, 10 horas, 12 horas, apresentando uma ocorrência no DP, tem um monte de crime acontecendo, só por esse raciocínio já valeria a pena colocar hoje, aliás, daqui a 1 hora ou meia hora, em prática, o termo circunstancial de ocorrência. Porque eu fico com viaturas paradas 10, 12 horas num DP, apresentando um fato que já aconteceu, onde a simples presença do policial ela é desnecessária, totalmente desnecessária, e eu fico imobilizando esse policial na delegacia, quando ele podia estar prestando um serviço para a população. Eu pergunto a você, vou isentá-los, porque eles estão na ativa. Eu pergunto a você, pergunto aos ouvintes, e pergunto a quem está nos assistindo pelas mídias sociais. O que é melhor? Ter uma viatura parada no DP, apresentando uma ocorrência, lá esperando a boa vontade e o tempo do delegado para fazer o registro daquilo, ou registrar isso no capô da viatura, como nós falamos, encaminhar para as medidas judiciais que vão ser tomadas e retornar ao policiamento. Claro que é o item 2, né? Agora tem muita coisa para acontecer para chegar nesse ponto, né? Não tem. Não tem. Aí que está. Esse é o problema, Mauro. Não tem. É só o secretário de Segurança Pública, hoje, à tarde, chamar o comandante-geral a revogar a resolução, portaria que está impedindo essa atuação e determinar que a gente faça o termo circunstancial de ocorrência. E isso, claro, que vai encorajar as pessoas a reclamarem mesmo, sabendo que é um caminho mais fácil, as coisas tendem a se solucionar quando o caminho é mais fácil. Eu não vou precisar ir na delegacia perder horas. Exatamente. Não vou precisar mobilizar policiais militares na delegacia, espera do delegado para tratar do caso e o crime acontecendo lá fora. Essa é a ideia. É justamente dá para medir em quanto a Polícia Militar perde em eficiência quando se mobiliza policiais para tratar de assuntos que não são de grandes crimes. É difícil fazer essa mensuração exata, mas o que a gente pode pensar é o seguinte: hoje, eles podem comprovar melhor que eu, porque estão hoje atuando nas ruas, mas os crimes que se encaixam dentro da 9.099 são cerca de quê? 70% das ocorrências que se atende hoje? Por aí. É só pensar nisso. 70% das ocorrências, 70%, 75%, se encaixam dentro de um perfil de crimes de menor potencial ofensivo, ou possíveis de serem tratadas com termo circunstancial de ocorrência. Essa acho que é um grande avanço que a gente pode ter, e não depende de mudança legislativa. Depende simplesmente de ajustes entre Tribunal de Justiça e Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança Pública. Diga, Major. Nós, na parte operacional, os policiais, os tenentes, os sargentos trabalham, os policiais trabalham nessa área, e especialmente o assunto que nós estamos aqui da perturbação do sossego, em referência aos pancadões, a gente percebeu que a tese, que é uma cultura, né, é que nem anteriormente o rock era bastante deixado de lado, né? Então o funk hoje... O samba também foi discriminado. Exatamente, acho que o reggae da Jamaica também, nesse mesmo sentido, hoje é o funk. É o funk. Nós também temos que dar liberdade, mas a gente que percebe, o Coronel está aqui, que trabalha numa área bastante precária, bastante carente, a área de Osasco tem diversidade na área que ele trabalhou, e nossa área do segundo também diversidade.
A área que o Vinícius, a área que o Euler trabalha, a área da segunda companhia, que ele comentou, Jacuí, é carente. Então a gente percebe que esses vizinhos, esses lado comercial e o pancadões, os bailes, é a ausência de lugar para fazer o entendimento deles. Então nós fazemos nessa parte, a parte legal, e falamos para eles, abre, faça, a lei diz que pode ter, desde que tenha autorização, tenha que ter a fiscalização normal do Estado. Porque é uma cultura, é um som, é uma cultura. Então nós agimos de forma preventiva nesse sentido, por isso que eu falei, nós temos que ocupar o espaço. Se tiver autorização, se tiver tudo dentro do... que nem isso aconteceu na área do baile Pantanal, hoje é fechado, devidamente fechado, é cobrado, é feito dentro da legislação deles lá, é cobrado entre eles, é feito dentro da autorização. Ocorreu dessa forma, uma forma que ficou ilegal, demonstrou que era ilegal e agora está fechado. Sim. O senhor entendeu? Então, é a ausência do Estado, é a ausência de lazer nesse sentido. O senhor entendeu? Então, a polícia, como diz o Coronel, quem pode dizer, né, independente se tem estrutura, independente se tem legislação, independente se tem normalização, nós temos que dar resposta para o Estado e estão fazendo dessa forma. Nós adaptamos, fizemos um procedimento padrão lá, para não ter esse confronto da integridade física e da situação, nessa ocupação do terreno, ocupação do espaço. E uma coisa que nós percebemos, isso influenciou muito, o Euler tem dados, porque ele está comandando interinamente a companhia, muito no furto e o roubo de veículo. Ainda mais na situação dos Uber, né? Nesse deslocamento. Major, aproveitar que o senhor está com a palavra, o nosso tempo do programa já está se encerrando. Sua palavra final. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço em estar por aqui e conversar com os ouvintes. Ao Coronel Ernesto faz muito tempo que eu não via a parte dele agora referente ao TC. Só quero agradecer que lá na Zona Leste estamos à disposição, lá no 2º Batalhão, na Amador Bueno da Veiga, né? Estamos à disposição da comunidade. E peço para a população, confie na polícia, estamos aqui para registrem, estamos à disposição dos senhores. Tenente Euler, sua palavra final. Agradecer a participação, né? E como o Major bem colocou, confie na polícia, estamos aqui para ajudar você, cidadão de bem. Que precisar, pode fazer a ligação 90, estamos à disposição. Sargento Vinícius. Agradeço a oportunidade da participação, né? E reitero o que o tenente falou, que solicitem a gente através do 90 e também das redes sociais aí via web, pode solicitar, que com certeza nós vamos dar a devida atenção à solicitação e vamos tentar mediar esse conflito no local. Coronel Ernesto. Também agradecer a oportunidade, Mauro, agradecer ao serviço que é feito pelos heróis que estão aqui comigo na área do 2º Batalhão, porque são heróis efetivamente, e agradecer a você que nos ouviu, que nos acompanhou. Estou à disposição, sempre que necessário. Nós que agradecemos a presença de todos, Coronel Ernesto Pulha Neto, Major Marcelo Henrique Silva, o 1º-Tenente Euler Felipe Ribeiro de Souza, 1º-Sargento Vinícius Alves Machado, todos aqui nessa edição do programa Gente que Fala, que teve na mesa de som o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. E aí você do outro lado, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado, bom final de semana a todos. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, tchau.